A paz e a graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Bispo Tiago Salomão falando. Já te peço, que fique conosco até o final neste minuto de fé desta segunda-feira. Já te peço, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder esta palavra. Amém? E a nossa mensagem de hoje é: Deus, Ele renova as suas forças, ou Deus renova as nossas forças. E eu quero ler aqui para você um texto que está em Isaías, e eu quero ler 2 versículos. O capítulo é o 40 e os versículos são o 29 e o 31, que diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. O 31: Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Amados e queridos irmãos, aqui nós vemos uma promessa de Deus de um renovo, sabe? E muitas vezes nós nos sentimos cansados, nos sentimos exaustos, sobrecarregados e próximos de desistir, de parar. As lutas, sabem, parecem que elas não têm fim, parecem que elas roubam toda a nossa força. E verdade, acontece isso, a ponto de pensarmos: eu não suporto mais, eu vou desistir, eu estou cansado, sabe, eu estou lutando, eu estou insistindo, mas parece que eu não saio do lugar, parece que eu estou falando, está me dando vontade de chorar e eu estou segurando para não chorar. Parece que a luta ela não vai ter fim, o cansaço nos assola de tal maneira que a gente não tem ânimo para nada. Mas esse texto de Isaías que nós lemos, que quando ele diz, ele fortalece o que está cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Mas o que me chama a atenção é o versículo 31, quando Isaías diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos. Sabe, quando Jesus ele faz o convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor, nesta manhã de segunda, Ele chama todos aqueles que estão sobrecarregados, que estão cansados, que estão fadigados, que estão à beira do limite ou estão no limite, que estão pensando em parar, que estão pensando em desistir. O Senhor, Ele chama a mim e a você para um momento de descanso nele, para um momento de espera nele, como Eclesiastes 3:1 vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito abaixo dos céus. Ei, Deus ele está dizendo: ei filho, filha, essa luta
ela não é para sempre. Ela tem um prazo de validade. Não precisa você pensar em parar, não precisa você pensar em desistir. Eu sei que as lutas estão sobrecarregando. Eu sei que as lutas parecem não ter fim. Você está pensando em desistir, você está pensando em parar. Mas existe uma promessa de renovo, existe uma promessa de esperança, existe uma promessa de que você não vai ficar desse jeito, você vai ter, Deus ele vai lhe dar forças para continuar, para prosseguir, para caminhar. Sabe, eu estou falando aqui e eu quero já encerrar com a lembrança que eu tive. Chegou em um determinado momento que Elias ele pensou em parar, ele pensou em desistir, ele pediu a morte por causa da perseguição de Jezabel. E Elias ele vai para o deserto. E chega no deserto, Deus envia um anjo. E esse anjo alimenta o profeta por 2 vezes. E essa alimentação faz com que o profeta caminhe 40 dias e 40 noites sem se cansar. E a gente fica pensando, que comida é essa? Que dá essa energia? Muitas vezes procuramos subterfúgios para nos motivar, para nos dar um pump, né? Se fosse no linguajar maromba, para dar um pump no músculo, para dar uma energia. Mas quando o efeito passa, continuamos cansados, continuamos querendo parar, querendo desistir. Mas quando recebemos um alimento espiritual como esse, dos que esperam no Senhor, dos que esperam em Deus, têm as suas forças renovadas. Ele nos dá força. Ele faz com que você suba alto, que você suba de nível. E quando esperamos dele, nós não ficamos na mesma atmosfera. Nós atingimos a altura como águia, que ela sobe o mais alto possível. Isso demonstra força, demonstra resistência, demonstra poderio. Sabe? E Deus nos dá uma promessa de esperança, de renovo, de que nós não vamos ficar do mesmo jeito, que nós não vamos parar. Mas o Senhor, nesta segunda-feira, Ele está renovando as suas forças, está renovando a sua esperança. O Senhor te fortaleça, o Senhor te dê graça para continuar, o Senhor te dê resiliência, resistência para não desistir e alcançar os objetivos e propósitos a qual o próprio Deus já estabeleceu sobre a sua casa e sobre a sua vida. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas se você puder.
e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.